Eu acho que para a faculdade de medicina é isso que eles estão levando muito em consideração. Olá pessoal, tudo bem? Vim falar com vocês sobre um tema que vira e mexe alguém me pergunta, sobre os valores aí da faculdade de medicina no Brasil. Vocês sabem muito melhor do que eu, provavelmente, quem está pesquisando sobre esse assunto, que os preços estão exorbitantes. Tem faculdade aí cobrando em torno de 12 mil. Aqui em São Paulo a mais barata é R$ 6.500. Então são valores assim muito altos que infelizmente fogem um pouco do padrão da classe média trabalhadora brasileira. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, a minha perspectiva sobre esses altos valores, por que eu acho que é tão caro assim, se justifica, né? Se realmente vale a pena, se merece ter todo esse valor, né, que está sendo cobrado, e dialogar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria começar construindo um raciocínio com vocês, tá? Eu sou professor aí há 16 anos, já que eu dou aula em vários colégios aí particulares aqui em São Paulo. E conversando a respeito de colégios, que eu acho que é uma realidade mais próxima da maioria de vocês aqui, a gente precisa ter em mente o seguinte: um colégio, para definir o seu valor, a gente leva em consideração principalmente 3 fatores, tá? Primeiro, a gente vai levar em consideração a questão da aprovação. Então, será que esse colégio aprova bastante aí nos vestibulares? FUVEST, Unicamp, Unifesp, enfim, Enem, né? Serve como ponte aí para muitas faculdades federais, enfim. Será que o número de aprovação é alto? Quanto mais alto for esse número, isso vai ser refletido também, claro, no valor aí da mensalidade. No segundo momento, a gente pensa na infraestrutura. Então, a infraestrutura daquele prédio, daquele colégio, daquele cursinho, é um fator predominante aí para o valor da mensalidade. E uma terceira coisa é quanto ele paga para o professor. Isso também é um ponto muito importante a ser levado em consideração. Porque quanto mais ele pagar para o professor, ele vai ter professores mais capacitados, professores, eu não diria melhores, não é essa a ideia. Porque a gente tem professor muito bom mesmo, que dá aula em colégios que infelizmente não pagam o quanto ele deveria ganhar. Mas, se você seguir uma lógica capitalista, né, que eu acho que todo mundo aqui consegue compreender isso, se o cara tá ganhando, vamos supor assim, R$20 aqui nesse colégio por hora aula, né, e nesse outro que é muito melhor, ele te oferece R$50, é óbvio que esse professor que está bem capacitado, ele vai largar esse colégio de R$20, por mais que ele goste, por mais que seja perto da casa dele, por mais que os alunos sejam maravilhosos, enfim, para ir para esse. Então, quanto mais aquele colégio pode pagar por um bom profissional, né, ele vai ter, sim, professores muito bons, ok? Então a gente tem que levar em consideração esses fatores, e aí a gente determina, sim, os valores da mensalidade. E quando eu penso em faculdade, o que é que vai determinar aí o valor da faculdade em si? Bom, mas antes de falar sobre isso, não esqueça de curtir, se inscrever se não for inscrito ainda e compartilhar esse vídeo aí para todos os amigos. Claro, e também comenta aqui embaixo, né, se você concorda ou discorda do que eu vou falar agora. Bom, então precisa ser levado em consideração o seguinte: quanto é que esse profissional vai conseguir ganhar no futuro quando ele estiver aí no mercado de trabalho? Eu acho que para a faculdade de medicina é isso que eles estão levando muito em consideração. Não adianta mentir para você, não adianta mentir para mim, não adianta mentir para ninguém. Claro, toda faculdade de medicina tem uma infraestrutura muito boa, a gente sabe disso. Nós temos um corpo docente muito bom, muito capacitado. Basicamente, todos os meus professores são doutores. A gente só tem, acho que, 2 mestres, mas o restante é tudo doutor. Então, claro, são profissionais mais caros, que deveriam e mereciam ganhar muito mais do que ganham, tá? Porque como eu sou professor, eu já acabei conversando com algum deles e tal. E fora que tem no site oficial do Simpro, né, questão de valores que as faculdades pagam, enfim. E, gente, eles ganham muito pouco, perto do que poderiam ganhar, perto do que mereciam ganhar. Mas esse profissional, né, que está se capacitando durante 6 anos para ser um médico no futuro, ele vai ter um potencial de ganho muito bom, tá? É isso que é levado em consideração nesse momento. Porque, gente, é simples. Se você pegar, por exemplo, na Bolívia, na Argentina, nos países ao lado, e fizer uma pesquisa simples na internet, ou então conversando com aquele meu amigo que teve aqui no outro vídeo, que eu falei sobre medicina na Bolívia, quem não viu, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês. Lá na Bolívia, por exemplo, o salário médio de um médico formado, recém-formado, é de 4, 5, 6 mil reais. Então, quando a gente pensa em quanto ele vai conseguir ganhar, a faculdade de medicina não pode estar muito além disso,
Vocês entendem a lógica? Agora, aqui no Brasil, em que um médico recém-formado vai conseguir ganhar 15, 16 mil, eles vão jogar o valor lá para cima da mensalidade, porque lá na frente esse estudante vai ter esse retorno financeiro. É uma questão puramente capitalista. Tá? Inclusive, eu ouso dizer, né, não sei se vocês concordam comigo, pode deixar escrito aqui no comentário se concordam ou não. Por exemplo, a faculdade de letras, que foi minha primeira faculdade, hoje ela está em média de R$ 1.200, até R$ 1.500 nas particulares aqui em São Paulo. Está nessa faixa, R$ 1.500. Só que o salário médio de um professor, né, numa rede particular é 3.500. Tá? Então ele vai ganhar aí 3 vezes o que ele investiu na mensalidade. Eu tenho certeza que se um professor hoje começasse a trabalhar em qualquer colégio e ganhar 15, 16 mil como é um médico, né, como é o caso de um médico, com certeza a mensalidade de letras subiria também para 6, 7, 8 mil reais. É uma questão, como eu disse, capitalista, tá? Porque se o professor de letras, né, se um professor de matemática, se um professor, enfim, de qualquer área que vocês quiserem escolher, qualquer tipo de professor, fosse ganhar 8, 9 mil reais, a procura para ser professor ia ser muito maior. Então, como a gente já tem uma procura muito grande, né, a gente também isso ia refletir, claro, no valor da mensalidade. Medicina. Gente, a gente tem aqui em São Paulo, se eu não me engano, tá? Eu não olhei antes para fazer esse vídeo. Se eu não me engano, a gente tem 16 faculdades de medicina particulares aqui em São Paulo. Gente, olha quanto, 16. E não dá conta. Não dá. Quando você vai fazer uma prova, como eu fiz na época do meu vestibular, que eu queria fazer, né, entrar em medicina e tudo mais, tinha a faculdade de medicina que saiu o código lá, né? Então, eu era, por exemplo, assim, a faculdade tinha 100 vagas, e eu era... no meu número de inscrição, eu era o número 4.200 lá vai fumaça. Então veja só, para 100 vagas de uma particular, em que a mensalidade é em torno de 8 mil reais, eu era o número 4.200 e pouco, e com certeza tinha muito mais gente do que isso. Então vocês vejam aí, né, a questão da procura. Apesar de ter muita faculdade de medicina, ainda tem muito mais gente querendo fazer medicina, né? E consequentemente, pouca vaga para esse monte de gente, né? Então, o valor da mensalidade vai subir, pensando aí, claro, nessa questão da demanda, né? Da oferta e da procura, tem muita gente ainda procurando para fazer medicina, tem que levar em conta também o quanto esse profissional vai ganhar depois de formado, leva-se em conta também a infraestrutura, isso é muito importante, a faculdade de medicina tem que ter uma estrutura muito boa para receber todos esses alunos, e para finalizar, que não poderia ser deixado de lado, o salário dos professores, que esse é um item que eu defendo a minha classe original, que eu sou professor e vou continuar sendo professor até o fim dos meus dias, ganha muito pouco, principalmente se levar em consideração a titulação, quanto eles têm de titulação e quanto a gente paga, né? A gente paga muito alto, então o valor do salário do professor tinha que ser muito melhor, tá? Minha opinião sincera. Tá bom? Então é isso por isso que a faculdade de medicina é tão cara. E você, concorda com o que eu falei? Discorda? Vamos fazer desse canal um espaço amplo de debate. Comenta aqui embaixo, vamos participar. Eu responderei a todos vocês, só comentar aqui. Tá bom, gente? Pessoal, eu quase acabei o vídeo sem falar para vocês do meu curso de língua portuguesa, focado em estudantes aí que querem prestar alguma prova, concurso público, né? Seja vestibular de medicina ou concurso público, pela VUNESP, tá bom? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, quiserem mais informações, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Até mais, gente. Tchau, tchau.